E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Estou aqui com vocês hoje para mais uma dica visando a prova da PGE São Paulo. Essa é uma dica sobre um tema que também está sempre presente nas bancas dos procuradores do Estado de São Paulo e que já recebeu decisão do Supremo Tribunal Federal em precedente oriundo de um processo oriundo do Estado de São Paulo. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. É sobre o professor aposentado com proventos proporcionais. Vamos fazer uma recapitulaçãozinha. Olha só, primeiro, a aposentadoria voluntária, como nós já vimos, pode ser com proventos integrais ou com proventos proporcionais, certo? A aposentadoria voluntária com proventos integrais é aquela que a gente chama de aposentadoria por tempo de contribuição, enquanto a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais é aquela que chamamos de aposentadoria por idade. Por quê? Porque ela não exige um tempo mínimo de contribuição, só uma idade mínima para se aposentar. O quadro, tem um quadro esquematizado aqui para a gente dar uma olhada mais fácil. Olha só, primeiro, para se aposentar com proventos integrais voluntariamente, o servidor deve preencher a idade mínima e tempo de contribuição. Se for homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Se for mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Tá? Já para se aposentar voluntariamente com proventos proporcionais, ou seja, aposentadoria por tempo de contribuição, deve se preencher apenas a idade mínima. Se for homem, 65 anos. Se for mulher, 60 anos. Não há exigência de tempo mínimo de contribuição. Tá? E por isso, os proventos serão proporcionais ao que o servidor tiver contribuído. Tá certo? Os requisitos comuns nós já vimos. São 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Sejam esses 5 anos ininterruptos ou não. Por que é importante saber isso? Porque a aposentadoria do professor, eu já expliquei, ela é uma hipótese de aposentadoria voluntária com proventos integrais em que se reduzem os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos. E qual é o requisito para que essa redução ocorra? É que o servidor tenha, durante todo o período contributivo, exercido efetivamente, exclusivamente, funções de magistério na educação básica. A educação básica compreende ensino fundamental, ensino médio e a educação infantil. Tá? É isso aí. Por que eu digo que a aposentadoria especial do professor é a hipótese de aposentadoria voluntária com proventos integrais que tem redução de requisitos? Porque isso decorre da Constituição. Tá? O parágrafo 5º do artigo 40, ele se refere ao dispositivo que trata da aposentadoria voluntária com proventos integrais quando prevê a possibilidade de redução de 5 anos para o professor. Tá? É por isso que eu digo que essa aposentadoria do professor é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais que sofre um regime mais benéfico nos seus requisitos de idade e de tempo de contribuição. Qual é a tese que é enfrentada aqui nessa matéria? É que os professores alegam que essa redução de 5 anos que nós vimos agora deve ser aplicada também quando eles se aposentam com proventos proporcionais, ou seja, também na sua aposentadoria por idade. Como é que é isso? Eles querem a aplicação do redutor de 5 anos para o cálculo da proporção de seus proventos. Então vamos voltar à tabelinha aqui. Os professores falam o seguinte, olha, durante todo o período contributivo eu exerci exclusivamente funções de magistério na educação básica. Então, eu que sou mulher, quando eu for ter o cálculo da proporção dos meus proventos, eu teria direito, olha, elas falam, né? Eu teria direito à proporção calculada, por exemplo, se eu contribuir por 20 anos, a proporção devia ser feita, em vez de 30 por 20, seria 25 por 20, entendeu? Isso proporcionaria a ela um cálculo mais benéfico, um valor de proventos mais benéfico para ela. Tá? Então ela diz que essa exigência de 30 anos deveria também ser reduzida para fazer o cálculo de proventos proporcionais. O que a Fazenda alega? A Fazenda alega que não, que isso não pode ser feito. Por quê? Justamente pelo que eu falei. A Constituição, no parágrafo 5º do artigo 40, ela restringe a redução de 5 anos, garantida pela aposentadoria especial de professor, à hipótese de aposentadoria voluntária com proventos integrais.
né? A aposentadoria voluntária com proventos integrais está prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A. Né? Proventos proporcionais estão na linha B. E aí, quando a Constituição prevê a aposentadoria especial do professor, ela o faz no parágrafo 5º do artigo 40, falando o seguinte: os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, que é o que trata do quê? Da aposentadoria voluntária com proventos integrais, aposentadoria por tempo de contribuição. Para o professor que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Tá? Então esse é o fundamento da tese da Fazenda. O que o Supremo entende? O Supremo concorda com os professores. Né? Os professores são uma categoria que tem um lobby muito forte no Brasil e o Supremo acabou acolhendo a tese dos professores. Né? O Supremo fala o seguinte: olha, quando nós vamos calcular os proventos proporcionais dos professores, temos que tomar como parâmetro os requisitos que eles teriam de preencher para receber proventos integrais. Então, para homem, 30 anos de contribuição, para mulher, 25 anos de contribuição. Então, uma professora que tenha contribuído 20 anos, como no exemplo que eu dei agora há pouco, teria o cálculo da proporção 25 por 20 e não 30 por 20. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal acolhe a tese dos professores. Eu trouxe alguns precedentes para vocês poderem ler tranquilamente em casa. Mas essa é a tese do Supremo. Veja aí que esse é um julgado de 2014. De onde? No estado de São Paulo. E o próximo também é um julgado do estado de São Paulo, mas é mais recente. É de 2017. Tá bom? Pessoal, essa era a dica de hoje. Continue acompanhando nosso canal. Nós vamos continuar trazendo muito conteúdo bom para vocês. Tá bom? Até a próxima.